Quando chegou o tempo determinado pela providência divina, o Salvador entrou em Jerusalém para celebrar a Páscoa com seus discípulos. Os evangelhos narram que ele enviou Pedro e João, dizendo que encontrariam um homem carregando um cântaro de água. Deveriam segui-lo até a casa em que entrasse e dizer ao dono: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. Mateus capítulo 26. Marcos e Lucas também. Os padres da igreja veem nessa preparação um sinal de que Cristo não foi surpreendido pelos acontecimentos de sua paixão, mas caminhou para eles com plena consciência e autoridade. São João Crisóstomo observa que Cristo governa cada detalhe da sua entrega, mostrando que sua morte não é fruto do acaso, mas parte do desígnio eterno de Deus. A sala onde se realizou a ceia provavelmente estava disposta segundo o costume do triclínio romano. No centro havia uma mesa baixa e ao redor dela leitos ou divãs sobre os quais os participantes se reclinavam. O corpo apoiava-se sobre o cotovelo esquerdo e com a mão direita se tomavam os alimentos. Os judeus daquela época já haviam adotado esse costume para as refeições festivas e também para o banquete pascal. Antigamente, segundo o livro do Êxodo, o cordeiro deveria ser comido em pé e apressadamente, como quem está pronto para fugir do Egito. Êxodo capítulo 12. Contudo, com o passar dos séculos, o povo passou a celebrar a Páscoa reclinado, um gesto que simbolizava a liberdade conquistada após a escravidão. Assim, aquilo que antes era refeição de fugitivos tornara-se banquete de homens livres. Segundo a lei mosaica, o cordeiro pascal era imolado e preparado para ser comido com pão sem fermento e ervas amargas. Esse rito recordava a noite em que Deus libertou Israel da servidão do faraó. O sangue do cordeiro colocado nos umbrais das portas preservara os hebreus da morte e marcar o início da caminhada rumo à terra prometida. Santo Agostinho afirma que toda essa cerimônia era figura profética de Cristo. O cordeiro sem defeito prefigurava o Salvador sem pecado. O sangue nas portas anunciava o sangue derramado na cruz. E a refeição pascal indicava o sacramento que Cristo instituiria naquela mesma noite. Assim, quando os apóstolos começaram a comer o cordeiro com pão ázimo, faziam memória da libertação temporal concedida por Deus ao seu povo. Entretanto, naquela mesa estava presente aquele que realizaria uma libertação incomparavelmente maior. São Paulo resume esse mistério ao dizer: Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Santo Tomás de Aquino explica que Cristo quis celebrar a antiga Páscoa antes de sua paixão, para mostrar a continuidade entre figura e realidade. Primeiro cumpre-se a figura da lei, depois institui-se o sacramento da verdade. Durante a ceia, o Senhor pronunciou palavras cheias de ternura. Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de sofrer. Lucas, capítulo 22. Os padres da igreja veem nessa expressão o amor profundo de Cristo por seus discípulos e por toda a humanidade. São Beda explica que esse desejo ardente revela o anseio de Cristo de instituir o sacramento da Eucaristia, pelo qual permaneceria presente entre os fiéis até o fim dos tempos. Santo Tomás acrescenta que Cristo desejava ardentemente esse momento, porque nele realizaria o memorial da sua paixão e ofereceria aos homens o alimento espiritual da nova aliança. Depois disso, Cristo anunciou que aquela seria a última Páscoa celebrada com eles na terra. Eu vos digo que não a comerei mais até que se cumpra no reino de Deus. Lucas 22. Com essas palavras, ele indicava que a antiga Páscoa estava chegando ao seu termo. Aquilo que durante séculos fora sinal e profecia estava prestes a encontrar sua realização definitiva. A libertação do Egito era apenas sombra da verdadeira redenção que se consumaria na cruz. Nesse momento, Cristo também prometeu aos discípulos uma recompensa futura. Vós sois os que permanecestes comigo nas minhas provações, e eu vos destino o reino, assim como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. Os padres
interpretam essa promessa como participação na glória de Cristo. Santo Agostinho afirma que a mesa do reino é o banquete eterno da comunhão com Deus. Essa imagem também recorda o salmo que diz: serão saciados pela abundância de tua casa e os farás beber da torrente de tuas delícias. Salmo 36. Assim, a ceia do cenáculo antecipa espiritualmente o banquete da vida eterna. Mas logo, após essas palavras de consolação, o Senhor revelou algo doloroso. Em verdade vos digo que um de vós me trairá. Mateus capítulo 26. Ao ouvir isso, os apóstolos ficaram profundamente perturbados e começaram a perguntar um após o outro: porventura sou eu, Senhor? Os padres da igreja veem nessa reação um exemplo de humildade. Nenhum deles acusa o outro. Cada um examina a própria consciência. São João Crisóstomo observa que essa atitude demonstra o temor santo de ofender a Deus e o reconhecimento da fragilidade humana. Cristo então acrescentou: aquele que partilha comigo a mão no prato, esse me trairá. Naquele tempo, os participantes da refeição molhavam o pão em um prato comum. Isso significa que o traidor estava muito próximo do Senhor, partilhando do mesmo alimento e da mesma mesa. Santo Agostinho comenta que essa proximidade torna a traição ainda mais grave, pois o crime nasce no seio da amizade. Nesse momento, Judas também perguntou: porventura sou eu, mestre? Enquanto os outros discípulos chamavam Jesus de Senhor, Judas o chama apenas de mestre. Os comentaristas antigos veem nisso um sinal da disposição interior do traidor. Cristo respondeu com grande mansidão: tu o disseste. Muitos intérpretes afirmam que essas palavras foram pronunciadas em voz baixa, pois os outros discípulos não perceberam imediatamente o sentido da resposta. O Senhor não quis expor publicamente o traidor, dando-lhe ainda uma última oportunidade de arrependimento. Cristo acrescentou ainda uma advertência solene: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor lhe fora que esse homem não tivesse nascido. Aqui aparece um mistério profundo. A paixão de Cristo estava prevista nas Escrituras e fazia parte do plano da redenção. Contudo, isso não diminui a responsabilidade de Judas. Santo Tomás de Aquino explica que Deus pode tirar um bem maior de um ato mau, mas o pecado continua sendo culpa daquele que o comete. Assim, na mesma mesa do cenáculo encontram-se dois mistérios opostos: o amor de Cristo que se entrega pela salvação do mundo e a infidelidade de Judas que vende o Mestre por dinheiro. Enquanto o Salvador prepara o sacrifício da redenção, o traidor prepara o caminho para entregá-lo aos seus inimigos.